estudantes da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 1 dos cursos de bacharelado do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar. Eu sou um dos responsáveis por ministrar no primeiro semestre letivo de 2020 esta disciplina. E o nosso tema de hoje são as listas lineares. Então, nós temos aí uma pauta sobre esse assunto que vai cobrir introdução, conceito de listas, suas operações fundamentais, as maneiras de representar listas lineares e depois vamos nos ater às listas lineares encadeadas e diversas das suas variações. Ao final, nós vamos falar de um questionário para que você responda, vamos indicar uma bibliografia e mais maneiras de você obter informações adicionais sobre listas lineares. Como essa pauta é extensa, essa videoaula será quebrada em várias partes. Então, no canal, você fique atento para acompanhar as diversas partes que vão formar no todo esta aula sobre listas lineares. Então vamos primeiro. Então nós vamos falar sobre listas lineares. Por que eu preciso de listas lineares? Qual é o motivo da necessidade de ter uma estrutura de dados que nós chamamos de lista linear? O que acontece é que há problemas que durante o processo de solução eu preciso estabelecer entre os elementos de um aglomerado de dados, eu preciso estabelecer uma relação linear de ordem, ou seja, uma relação em que eu tenha o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante até um enésimo que será um último elemento. Então eu quero estabelecer esta relação linear de ordem entre os elementos de um aglomerado de dados. Eu preciso disso para resolver o problema. Então, diante disso, exatamente a pergunta é: como é que eu, durante o processo de desenvolvimento de software, vou criar uma representação de uma estrutura que estabeleça, que indique essa relação? Então, eu preciso ter uma estrutura de dados e, portanto, criar a sua representação que faça isso. E essa estrutura é exatamente chamada de lista linear. Então, numa lista linear, eu posso dizer que, de maneira abstrata, ela é uma estrutura de dados que vai exatamente estabelecer essa relação de ordem. Eu vou tomar um certo elemento, ele vai ter um anterior, um elemento predecessor e vai ter um elemento sucessor, exceto, claro, o primeiro elemento, que não tem predecessor, e o último elemento, que não tem sucessor. Mas essa relação linear de ordem vai ser estabelecida nessa estrutura de dados chamada de lista linear. Então, eu posso, por exemplo, conceber listas lineares de compras com cada item vindo após o outro numa compra de supermercado, ou uma sequência de compromissos de numa semana em que eu pego os compromissos da segunda-feira, coloco lá em ordem uma semana de dias úteis, aí depois do último compromisso da segunda, já vem logo após ele vem o primeiro compromisso da terça, né, uma lista de e-mails a serem lidos e depois respondidos, enfim, uma lista de objetos que eu quero dispor em uma determinada em ordem física e assim por diante. Então, para que a gente possa formalizar esse conceito, eu vou dizer assim: olha, eu quero ter uma estrutura que eu já sei que se chama lista linear e que essa estrutura vai estabelecer essa relação de ordem linear entre os elementos que a formam. Então, uma lista linear é exatamente essa estrutura de dados formada por uma sequência finita do que nós vamos chamar de células ou elementos ou componentes, alguns chamam de nodos ou nós, e ela está organizada de tal maneira que essa relação de ordem é estabelecida. Então essa relação de ordem vai garantir que quando eu tomar uma certa célula, vou sempre chamar de célula X, que vai ter
uma célula que lhe é imediatamente anterior e uma outra célula que lhe é imediatamente posterior, com a exceção, óbvio, da primeira e da última, que são células em que a primeira não tem predecessora e a última não tem sucessora. Então, eu posso representar em termos de diagrama dessa maneira, né? Eu tomo uma célula, ela vai ter uma célula anterior a ela, nesse caso aqui, essa aqui seria a primeira da lista, e uma posterior com, como a gente disse, essas exceções, né? A primeira não tem anterior e a última não tem posterior. Eu também posso, de forma conceitual, ter uma lista que não tem elementos, ou seja, ela está pronta para receber células, mas no momento ela não tem célula. Eu posso indicar isso simplesmente dizendo L igual a, usando o símbolo do conjunto vazio, né? Bom, e uma célula, o que ela guarda, né? O que eu tenho dentro de uma célula? Ora, normalmente uma célula vai ter duas classes de informações, na verdade de dados. Uma é o que eu chamo de chave primária. Normalmente é um dado que eu vou atribuir aqui e que vai identificar de maneira única esta célula perante todas as demais células daquela lista. E aí um conjunto de informações, claro, de dados associados a esta chave. Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu tenho que uma lista vai representar os alunos de uma certa turma. Provavelmente eu escolherei como chave primária a matrícula de cada aluno, já que é habitual que nenhum estudante tenha numa mesma instituição de ensino que ele tenha algum outro estudante, alguma outra estudante que tenha a mesma matrícula. A matrícula é uma chave primária no contexto de uma instituição de ensino para um estudante. Então, ou seja, o estudante sabe que aquela matrícula dele ela é única. Ninguém mais na universidade vai ter a mesma matrícula que ele. E aí eu poderia então colocar as informações, o seu nome completo, qual é o seu e-mail, e assim todas as informações que eu desejar armazenar a respeito de um estudante, daquele estudante, e isso é a célula, né? Então eu formo esse aglomerado aqui, que provavelmente será um aglomerado heterogêneo de dados, terá dados de diferentes tipos, que é o que a gente chama de registro. Então é uma estrutura de dados do tipo registro. Então eu sei que a partir dessa definição surge a seguinte pergunta natural: que operações que eu vou poder realizar com uma lista linear? Quais são as operações típicas, naturais de uma lista? Bom, então eu vou chamar essas operações de operações fundamentais de uma lista linear. Então essas operações normalmente são as seguintes: olha, você vai querer criar uma lista que está inicialmente vazia, ou você pode querer criar uma lista que já tenha inicialmente um primeiro elemento, um elemento que você vai inserir. Normalmente durante o processamento você vai querer saber qual é a quantidade de células que estão numa lista, ou consultar uma célula que possui um determinado valor da sua chave, aquela chave primária. Ou não é pelo valor da chave, mas você quer consultar a 40ª posição, qual é a 10ª posição da lista, qual é a célula que está lá. Posso querer inserir uma célula antes ou depois de uma determinada célula. Inserir uma célula no início, ou seja, antes da primeira, ou no final, após a última. Então eu vou concebendo aqui um conjunto de operações que eu vou considerar como operações básicas, fundamentais para tudo que eu precisar na lista. Eu também não tenho obrigatoriamente um conjunto restrito. Eu posso ir criando operações e que no meu contexto, na minha aplicação, sejam consideradas operações fundamentais, como por exemplo, remover uma célula que possui uma certa chave ou que está numa
determinada posição, ordenar as células que estão na lista de acordo com algum critério, concatenar duas listas, inverter a ordem das células, ou seja, eu quero que a lista seja revertida na sua ordem, ou comparar se duas listas que foram dadas são iguais ou não são iguais, e assim por diante, né? Cada aplicação, cada desenvolvimento vai exigir que o programador, o desenvolvedor, conceba quais são as operações fundamentais que ela precisa sobre aquela lista. É claro que aqui nós destacamos aquelas que são as mais comuns, né? Mas obviamente durante a implementação, o requisito da sua aplicação, tudo isso pode fazer com que numa aplicação as operações fundamentais de uma lista sejam bem diferentes ou razoavelmente diferentes de uma outra aplicação com as suas operações fundamentais para aquela lista necessária. As listas também admitem algumas variações de acordo com a maneira como eu restringo como essas operações podem ou não ser realizadas, e principalmente as operações de inserção e de remoção na lista. Surgem então variações que são chamadas de deck, fila e pilha. 3 variações do que é uma lista linear. Bom, então, de maneira breve, num deck eu falo o seguinte: olha, as inserções e as remoções são permitidas em ambas extremidades da lista. Então eu posso inserir antes da primeira, eu posso inserir após a última, posso remover a primeira, posso remover a última. Então eu estou dizendo que as inserções e as remoções podem acontecer em ambas extremidades. Eu vou permitir operações de inserção e remoção em qualquer uma delas. Quando eu tenho uma fila, o que eu vou restringir? Eu vou estabelecer que tem que acontecer um critério de inserção e remoção que garanta que first in, first out, que a gente chama de FIFO, ou seja, que garanta que quem entrar primeiro na lista tem que sair primeiro também, e exatamente caracterizar o que eu chamo de uma fila. Então, numa fila, quem chegou primeiro àquela fila tem que sair primeiro, tem que ser atendido primeiro. Então eu posso fazer isso numa lista, por exemplo, olha, se eu inserir sempre no que eu estou chamando aqui no diagrama de final da fila, que é a sua extremidade aqui no desenho direita, então eu vou sempre inserir ao final. Mas na hora de remover, eu vou remover na cabeça, no início da lista. Então, naturalmente, os elementos vão sendo inseridos, ficando sempre ao final da fila, e as remoções vão acontecendo no início. Com isso, realmente, esse elemento aqui foi o primeiro a chegar, porque quando ele chegou, a lista estava vazia. Depois chegou esse segundo, ficou atrás dele, o terceiro, o quarto, porque sempre foram sendo inseridos ao final. Portanto, quando eu for remover, esse aqui que chegou quando a lista estava vazia será removido primeiro, porque eu estou sempre removendo na cabeça da lista, no início dela. E aí eu vou garantir o critério first in, first out. Quem chega primeiro, sai primeiro, portanto isso é uma fila. É claro que eu poderia ter o mesmo resultado invertendo o lugar em que eu faço as operações. Se eu for inserir, eu insiro sempre na cabeça no início e for remover, e eu remover sempre no final, apesar disso aqui não ser uma coisa natural, também o critério first in, first out estará garantido. É muito mais comum que a gente imagine uma fila assim, né? Quem chega ao final, é inserido no final dela, e quando alguém vai ser atendido, seja removido, seja, né, retirado da fila ali na sua cabeça. Apesar de que isso aqui gera o mesmo efeito, ou seja, inserir no início, mas remover no final. Na pilha, eu faço as inserções e as remoções numa mesma extremidade. Então, se eu vou inserir, eu insiro, por exemplo, no início,
mas também removo no início. E com isso acontece um critério de entrada e saída que nós chamamos de critério LIFO, Last In, First Out. Quem chegou por último vai sair primeiro. Por quê? Ora, porque na hora que eu estou inserindo, acabei de inserir, a lista estava vazia. Inseri o primeiro. Na hora que entra um segundo, vai entrar também nessa mesma extremidade. Na hora que eu for retirar, quem vai ser o retirado? Como a remoção é na mesma extremidade, foi aquele que acabou de chegar, ou seja, aquele que chegou por último. Então o que eu estabeleço é exatamente o last in, first out. Claro que eu posso ter esse mesmo efeito, que aliás é o mais comum, é esse aqui, ó. Eu vou inserir no final e vou remover também no final. Então se eu inserir alguém nessa posição, quando eu for remover, ele será o primeiro a ser removido. Então, retornando, nós criamos essas três variações de listas: o deck, a fila e a pilha. Aqui nós tivemos uma breve explicação a respeito dessas estruturas. Essas variações nós vamos estudar mais à frente. Vamos encerrar aqui esta primeira parte do tema listas lineares. Lembrando que haverá outros vídeos, sequência deste, continuando a abordar o tema de listas lineares. Acompanhe lá no canal e observe a sequência de vídeos a respeito desse assunto.